Eu quero parabenizar o subtenente Luiz Carlos, que é candidato ao governo do estado do Tocantins, o próximo governador do estado do Tocantins, e vai para o segundo turno junto com o Vicentinho, igual ele mesmo falou no seu encerramento. A nota que eu dou de 0 a 10 ao subtenente Luiz Carlos é 10. Nós começamos um treinamento, eu e ele, aqui mesmo nessa residência, da casa da minha mãe, e nós começamos a fazer esse treinamento. O que ele mencionou, algumas partes do discurso, que ele tem dificuldade de se expressar, que ele mencionou que o estudo dele é um estudo limitado, inclusive ao começar a nos treinar para o debate que ele foi hoje realizado hoje lá na Fieto, em Palmas. A primeira pergunta que eu fiz para o subtenente, de que maneira ele consegue assimilar as informações, se é por meio de anotações, por meio de visual, enfim. Ele disse que a melhor maneira para ele é a pessoa falar, ele escutando e depois vai aprendendo, assimilando. Como foi o nosso treinamento? Infelizmente, o presidente estadual do Partido Democrata 35, não até, até antes dele sair daqui de Araguaína, hoje pela manhã, às 3 horas, 4 horas da manhã, não entregou para ele a regra do debate. Como seria a questão do debate? E quando nós estávamos treinando, porque ele consegue ficar apenas numa posição estática, que é assim. E para ajudá-lo a ele não ficar nessa posição estática, eu aconselhei ele ficar, ele é destro, com uma caneta na mão, para que não ficasse muito tempo estático. E se fosse microfone, que não fosse microfone de lapela, igual que eu estou usando, que ele pudesse ficar com a caneta num lado e o microfone no outro. E a posição sempre é uma posição ereta, em sentido, ereta, em direção ao público. O nosso treinamento, nós baseamos por esse manual completo de campanha eleitoral. E tem uma página, tem um capítulo que fala a questão do debate, como se comportar, qual é a postura, a posição das mãos, como dirigir as pessoas. E nesse sentido, de 0 a 10, o subtenente Luiz Carlos tirou 10. Foi calmo, usou o tempo necessário, conseguiu enrolar o assunto que ele não tinha muito conhecimento, porque a única pessoa que estava treinando ele sou eu, era eu que eu estava treinando ele, somente ele. Ele não foi privilegiado pelo qual que teve a equipe da Dorinha, do Vicentinho, Ataíde, Juarez, e tem uma equipe que buscou informações antes, como é que funciona o FIETO, quais as necessidades dos empresários, né? Quais são as suas reivindicações. Eu não tenho esse tempo. Mas foi bom, porque ele é uma pessoa que tem dificuldade de se expressar. Para ter uma ideia, quando iniciamos, que foi junto com ele o Otávio, que está colocando os cards nas redes sociais, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, para fazer um vídeo de 60 segundos, tem que utilizar de 10 vezes ou mais. Agora não, ele está melhorando. A nosso primeiro trabalho, ele tem um programa de governo. E as propostas
para o estado de Tocantins. Nesse programa de governo, nós dividimos em cada dia a, a mencionar um ponto em questão, que ele deixou de se expressar. Ou seja, na apresentação, o subtenente Luiz Carlos, ele é uma pessoa que demonstra uma pessoa simples, mas não uma pessoa humilde. Vou explicar por que a diferença da pessoa simples e da pessoa humilde nós sabemos. Simplicidade, a pessoa, independentemente de ser pobre ou ser rico, ela se torna empática com as necessidades de outras pessoas e conversa com a outra pessoa na normalidade. Isso é uma simplicidade. Humildade é quando nós não somos obtusos ou temos resistência de aceitar algo ou fazer mudanças para o nosso próprio benefício. Então, nesse sentido, o subtenente Luiz Carlos, ele é uma pessoa obtusa, uma pessoa que tem resistência de aceitar, porque na apresentação eu sugeri para ele que ele na apresentação, primeiro passo, iniciasse agradecendo ao presidente da FIET, Roberto Pires, pela oportunidade de participar do debate e agradecer a presença do vice-governador Jair Medeiros e os dois companheiros que foi junto com ele e o que está ajudando ele na mídia, o Otávio. Esses agradecimentos porque eles acompanharam até em Palmas mais de 4 horas, acordaram 4 horas da manhã para chegar naquele local. Então, a forma de agradecer, qual os outros demais fizeram isso, agradeceram para aqueles que estavam presentes junto com eles. E ele também foi obtuso e tomou a resistência, porque ele só aceitou ir de terno e com gravata, porque nesse livro menciona que no debate que deveria ser bem apresentável, porque o público quer ver uma pessoa de uma aparência que mostra segurança, que inspira confiança. Então, somente isso, depois de ter lido nesse livro aqui essas informações, é que ele acatou a ideia de ir de terno e gravata. Mas por que a gente coloca essas observações? E durante o debate, o que eu mencionei para ele, nós estudamos desenvolvimento econômico, a primeira parte, a outra parte sobre educação, segurança pública, meio ambiente, era para ter estudado infraestrutura. Mas ele não gostou que eu falei a verdade para ele, de que, mesmo que ele sente, a gente deve respeitar isso, que foi orientação divina a se candidatar ao governo do Estado, e ele, em 2028, vai ser o presidente, 2027, o governador do Estado de Tocantins. Nós devemos respeitar a maneira de pensar. Isso é bom, a gente ter esse foco, essa mentalidade positiva, porque as nossas palavras, elas têm poder e tudo pode acontecer até a votação em 4 de outubro. Agora, que nós, no caso seguinte, ele não gostou de falar o seguinte, mesmo que os servos de Deus no passado, Deus deu um trabalho, uma missão, mas eles tinham que acatar, seguir orientações. E ele não acatou. Porque no encerramento também, porque durante o debate, as perguntas, eu mencionei para ele, eu orientei o seguinte, olha, a apresentação, a solução, e depois você fala por que a questão da situação. Por exemplo, no desenvolvimento econômico, na parte que pode, o Tocantins, em 35 anos, 35 em 4 anos, tem uma
uma proposta no programa de governo que diz o seguinte, que é a questão, e inclusive um especialista na área que fez esse levantamento para ele, que Tocantins tem condições e possibilidade, sem ter ônus para o cofre público, e também não degrada o meio ambiente, e também não tem desocupação de moradores, um vale de silício para extração de ferro, igual tem a América do Norte, igual tem a Alemanha. Isso ele poderia ter mencionado, a uma coisa inédita no estado de Tocantins, que é possível, que gera mais de 30 mil empregos para o estado de Tocantins, que não traz ônus para o Estado. O Estado tem que oferecer apenas incentivos, incentivos fiscais, e também fazer parceria com o governo federal. Somente isso. E ele perdeu outra oportunidade quando foi mencionada a questão da saúde. A questão da saúde. Ele, no debate, aqui na preparação do debate, os números de Hospital Geral de Araguaína, Hospital Regional de Araguaína, Hospital Regional de Gurupi, Hospital Geral de Palmas, tem poucos médicos que têm condições de aumentar números de médicos para aumentar, para esvaziar a demanda, porque o Tocantins atende não somente o estado, os moradores do estado do Tocantins, mas estados vizinhos, como Pará, Maranhão, Piauí, da Bahia, do Mato Grosso e de Goiás. Tem, Tocantins tem, por você não ficar na região região norte mais próxima ao centro-oeste, ele abrange todos esses vizinhos. Mas, por ele ser obtuso e ser resistente em acatar que foi dito, ele perdeu essa oportunidade de mostrar para as pessoas que o que ele quer para o estado do Tocantins tem condições, há possibilidade. Por que eu não fui ao debate? E vou aproveitar a ocasião, e foi dito pelo próprio subtenente, o subtenente Luiz Carlos, que a campanha realmente é isso que está acontecendo. Não tem dinheiro. O presidente estadual não deu nem um centavo para ajudar em questão de ter santinho, de ter algum material. E por esse motivo, que as doações sempre serão bem-vindas, doações de pessoas físicas. Mas o que eu quero aproveitar, que foi mesmo que foram palavras ditas pelo subtenente Luiz Carlos, que a ida de Araguaína Palmas foi graças ao o candidato vice-governador, Jair Medeiros, que providenciou o carro, que pagou a gasolina, o tanque e a alimentação. E devemos parabenizar o vice-governador Jair Medeiros. Eu tenho, pessoal, uma indisposição de estar presente dele, porque existe vai haver um conflito de personalidade. Se eu tivesse ido, pode ter certeza que nós íamos para a delegacia, porque o BO é grande. Por quê? Quando o pavão ele abre as suas penas, as suas asas, né, o seu cabo assim todo bonito, é para chamar a atenção das fêmeas. O pavão e a estrela maior do debate é o candidato a governador. E o Jair, o vice-governador,
Ele quer aparecer mais do que o candidato. Isso não pode acontecer. Ele quer aparecer nos adesivos, ele mais o candidato. Mas o que Jair vinha somar para o subtenente Luiz Carlos? É igual pegar 10 mais 0 vai dar 10. 0, independente de estar na esquerda, à direita, somado, tem alguma diferença? Não. Agora, se ele se destacasse, igual que acontece, sempre aparece Vicentinho, Américo Caires e Alexandre Guimarães, porque eles têm de oferecer alguma coisa de regiões diferentes. Américo Caires domina o Bico de Papagaio. Vicentinho domina a região de Porto Nacional. Alexandre Guimarães domina Araguaína e cidades vizinhas. Então, isso é um peso de equilíbrio. Por isso que tem condições de aparecer os três. O vice da Dorinha, o Atos, tem peso para a Dorinha? Não tem. Quem é Atos? O Atos é mais um substituto do Vanderlei Barbosa, se a Dorinha renunciar ou acontecer um imprevisto de acontecer algo em questão judicial com ela, assumir Atos, que na verdade quem vai assumir o estado de Tocantins é Vanderlei Barbosa. Dito isso, que ele tirou 10, foi muito bom, o subtenente Luiz Carlos, e eles têm condições de melhorar cada vez mais, porque esse foi o primeiro debate que ele teve, uma prova de fogo, e ele foi bom, as considerações dele, tem condições de melhorar, mas infelizmente esse foi o primeiro e último debate que treino ele. Por quê? Não pelo fato pelo esse fato de ser obtuso e ter resistência, porque ele tem uma capacidade muito boa de memorização e ele fez tudo de acordo com o que ele quis fazer e não daquilo que nós fomos treinados a fazer, que nós treinamos. Então, o que acontece? Existe o nosso tempo, as nossas energias e, é claro, o que adianta a gente mostrar para uma pessoa um assunto e a pessoa não coloca em prática? Não funciona. Então, não precisa dessas informações. Então, por isso que, voluntariamente, e não me arrependo, pelo contrário, fiquei feliz dele ter se superado, que foi o mérito dele, porque só o ponto de aceitar um debate dentro das suas limitações já é um grande ganho, já é um grande mérito do próprio subtenente Luiz Carlos. E estar junto com pessoas experientes em sentido de debater, que é o caso tanto do Vicentinho, da Dorinha, do Laurez, aquele professor que esqueci o nome dele, né? Quem deixou muito a desejar ali foi o do Pereira, né? O do Pereira ali, ele foi muito ele não foi muito feliz nas suas colocações. Então, o que nós podemos, como dito tudo isso, mencionado, que foi o primeiro e último debate que eu treinei. Vou votar no 4 de outubro, ele para governador número 35, mas não vou ajudá-lo na campanha. Eu vou focar as minhas energias e as minhas forças para o candidato a Senado Ronaldo Dimas, 202. Vou focar a campanha do deputado federal, o meu candidato a deputado federal, Coronel Márcio Barbosa, e vou focar também ao meu candidato a deputado estadual, João Rigo. Bem, se no caso Manuel Queiroz, porque ainda está lutando buscar recursos para a campanha, porque ele levou um calote de 3 políticos que não têm palavras, e Manuel Queiroz é uma pessoa honesta, uma pessoa que quer honrar com seus compromissos,
porque isso vem de berço dos pais dele, está atrás de dinheiro. Está atrás de dinheiro para investir na campanha. Então, se ele conseguir isso, eu vou retornar para o Manuel Queiroz. Mas, por enquanto, eu vou estar fazendo a campanha, participando, colaborando com a campanha do candidato estadual João Rico. Eu já tenho também a preferência de outro candidato a senador, mas eu não vou fazer propaganda, porque o meu voto já tem em consideração o suplente que tem lá. Porque se não der estrutura, condições, contratar pessoas que estão dispostos a trabalhar, levar o nome dele, votar nele e não ter nenhuma contrapartida, um contrato ou ajudar por alguma coisa, isso não é correto, não é justo. Porque nós estamos assim liderando vários grupos em Araguaína, em, em Babassulândia, em Araguanã, em Nova Olinda, em Colinas, em Dacinópolis. Babassulândia a gente ainda não foi lá, né? Em Santa Fé, que a gente está tentando também. Então, Juarina nós temos, né, que é ali próximo de Couto, Juarina, próximo de Bernardo Sanhão, Couto Magalhães, por ali. Então, é mais do que justo, mesmo que tenha afinidade com o candidato, que o seu tempo, sua energia seja recompensado, né, que seja recompensado. Vou focalizar na campanha do candidato a presidente da República, do Democrata 35, do veterinário Wilson Grassi. Mais um motivo. Eu não concordo com o pensamento do presidente estadual Democrata 35, doutor João Dantas. Eu não concordo com o pensamento do vice-governador Jair Medeiros. Eu não concordo com o pensamento do candidato governador subtenente Luiz Carlos apoiarem a candidata a presidente da República, Flávio Bolsonaro, tendo do mesmo Partido Democrático 35 um candidato que é da direita, está num partido de centro-direita, que é o candidato a presidente da República, o veterinário Wilson Grassi. Isso aí, eu acho isso muito incoerente, falta de não fecha. Eu tenho uma dificuldade de lidar com esse tipo de atitude. Estar no partido e a pessoa tem o seu candidato e apoiar ciclano. Confesso que, se não tivesse aparecido a candidata a governador o subtenente Luiz Carlos, o meu voto e meu trabalho seria para o Ataídes. Mas, conhecendo o subtenente Luiz Carlos, meu voto vai ser para o Luiz Carlos, o número 35 democrata. Se eu não tivesse conhecido e não sabido que o candidato a presidente da República, o veterinário Wilson Grassi, o meu voto seria do Flávio Bolsonaro. Agora, é muita incoerência da nossa parte eu não sou filiado ao Democrática 35. Mas se eu estava sendo voluntário, ajudando o subtenente Luiz Carlos, quando eu falo voluntário, não remunerado. E fiz isso com a maior alegria, porque eu acredito no potencial do subtenente Luiz Carlos. Então, por eu não concordar com essas atitudes, ou aquela história, os incomodados que se retiram, então eu estou me retirando de ajudar na campanha do subtenente Luiz Carlos. Vou apenas votar. E vou focar na candidatura do presidente da República, candidato a presidente da República,
o Wilson Graça, que é sua vice, é a presidente nacional Suete, do candidato a deputado federal Márcio Barbosa, do senador, do candidato a senador Ronaldo Dimas, que também está fazendo um trabalho voluntário não remunerado, porque eu admiro a, a, a humildade do Ronaldo Dimas. Uma certa ocasião, não só a humildade dele, ele é uma pessoa que sabe articular, uma pessoa estratégica e ele é visionário. Ele tem um espírito visionário. O espírito dele visionário é inferior do José Wilson Siqueira Campos, que para mim é o maior visionário de todos os tempos do Brasil, José Wilson Siqueira Campos. Eu vejo também que o Ronaldo Dimas seja visionário, mas nem tanto, ou igual Siqueira Campos. Ele fez uma declaração, se eu não estiver enganado, foi para a jornalista Maju Coutinho, Gazeta do Cerrado, quando estava naquele suspense que queria saber se ele ia sair candidato a governo ou se saía a senador ou não saía a nada. Aí ele disse o seguinte: eu pretendo, sim, estou analisando qual seriam as possibilidades de eu ser candidato, mas eu não pretendo, em momento algum, fazer um erro que eu fiz no passado, que já fui candidato a vice, não, não fui eleito, fui candidato a governador, não fui eleito, então eu não vou ficar batendo nessa tecla, mas eu vou sair sim a candidato. Ou seja, ele já estava dando sinal e mostrando assim que a humildade de recuar, a humildade de reavaliar os seus projetos e qual o foco, qual a direção a seguir. Eu sei que esse vídeo ficou longo, foi um vídeo de esclarecimento, de agradecimento. Quero agradecer ao subtenente Luiz Carlos pela oportunidade de conhecê-lo, e foi um privilégio de ter ajudado no debate, ter ajudado a questão do investimento, de ter colocado o Otávio no seu caminho para que o Otávio possa fazer sua mídia, né? Porque o Otávio está fazendo um bom trabalho também. E, com certeza, tem tudo para chegar no segundo turno, ou com o Vicentinho, ou com a Dorinha, ou com o Juarez, ou com o do Pereira, ou com o professor. Independentemente, tem esse potencial. Mas, subtenente Luiz Carlos, só vai depender do senhor. O senhor ir para a rua, não só esperar doações de santinho, por não ter santinho, aproveitar as redes sociais, os grupos de WhatsApp, o Instagram, fazer um corpo a corpo, independente de ter aqui agora. Então, só depende do esforço do senhor. E, com certeza, esse debate foi positivo para o senhor, em questão de todos os sentidos. Um engrandecimento para o teu espírito e para a sua alma. E para entender o seguinte, que a gente ser obtuso e tomar resistência, nós temos os resultados, o reflexo. É igual que a própria Bíblia diz, a pessoa planta e a pessoa colhe. Então, nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Se acatarmos as orientações e temos a humildade de aceitar, vai ser muito mais leve a campanha